Você foi chamado para sentar e ouvir, porque algo grande está se aproximando e não quer passar por cima da sua alma como barulho de fundo. Eu vou falar com você como quem acende uma luz baixa no quarto e percebe que você já estava acordado por dentro há algum tempo. Há um peso específico no seu peito quando certas palavras chegam, e este título não chegou por acaso. Há uma ordem que parece simples, mas carrega governo. Sente-se e ouça. Quando Deus manda você se assentar, Ele não está diminuindo você, Ele está tirando você da pressa, para que você não confunda movimento com direção. O que vem agora é grande, e o grande de Deus quase sempre começa em silêncio antes de virar caminho. Você conhece esse tipo de silêncio quando o celular está na mão, a tela acesa, e ainda assim nada dentro de você responde ao ruído de fora. Você está no meio da rotina, talvez na cozinha, talvez no carro, talvez olhando para a parede do quarto, e sente que alguma coisa não fecha. A respiração fica mais curta, os ombros mais duros, e a alma parece dizer sem palavras: isso não me alimenta mais. Não é drama, é discernimento nascendo. Você não está fraco por sentir isso. Você está ficando sensível ao que já não combina com o que Deus está formando em você. Há um convite escondido nessa frase, e ele não é para correr atrás de mais explicações, mas para reconhecer que o céu também educa pela pausa. Às vezes, quando tudo parece parado, a verdade está apenas sendo colocada no lugar certo dentro de você. Você pensa que perdeu tempo, mas talvez tenha sido guardado de ruídos que fariam sua alma aceitar migalhas como se fossem pão. E quando a alma aprende a aceitar menos, o coração perde a memória do que é limpo, firme e verdadeiro. Por isso essa palavra chega como interrupção santa, não como curiosidade. Deixe essa cena entrar com você. Uma cadeira simples, uma janela aberta, o cheiro discreto de café, a casa ainda meio em silêncio e você com a sensação de que algo quer ser ouvido antes de qualquer decisão. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Talvez ninguém veja a guerra que acontece nesse instante, mas seu corpo vê. Seu peito aperta, sua mente tenta explicar e a memória começa a trazer nomes, datas, atrasos, portas que não abriram. Só que o espírito não está procurando culpados, está procurando alinhamento. O que é grande não exige histeria, exige atenção. Você foi chamado para parar de tratar como pequeno aquilo que já está mexendo com o centro da sua vida. Há coisas que só se revelam quando a pressa cessa, porque a pressa cobre o som mais fino da direção. Se você continuar correndo, pode até manter a aparência de controle, mas perderá o peso real do que está sendo dito a você.
E o que está sendo dito agora não é para alimentar a ansiedade, mas para ordenar a sua escuta. Quando a instrução é sente-se e ouça, a sabedoria começa antes da resposta. Talvez você tenha vivido dias em que tudo parecia pedir reação imediata, mas por dentro havia uma resistência tranquila, quase teimosa, como se a sua alma soubesse que uma resposta apressada custaria caro. No canto do quarto, na fila do mercado, no trânsito parado, na mensagem que ficou sem resposta, existe uma pedagogia invisível acontecendo. Você sente que não consegue mais fingir que tudo está igual. E essa frase, não está igual, já é uma forma de maturidade. O que Deus está formando em você não cabe no automatismo antigo. Há um eco bíblico aqui que conversa com a sua vida concreta, como quando alguém precisava ouvir antes de agir e descobre que a escuta também é obediência. Não é sobre decorar histórias antigas, é sobre perceber que o mesmo Deus que chamava a atenção no meio do deserto ainda chama a atenção no meio do seu dia. Você talvez tenha esperado uma porta escancarada, mas recebeu uma cadeira, um silêncio e uma ordem. Isso parece pouco apenas para quem ainda mede Deus pela urgência, mas o que é pequeno na aparência pode ser a borda de algo muito maior. Se você ignorar esse chamado, nada explode de imediato, e é justamente por isso que o risco é tão sutil. As voltas se repetem, o cansaço aumenta, e você continua chamando de normal aquilo que já está roubando sua paz. A sensibilidade enfraquece quando é desprezada muitas vezes. E quando a sensibilidade cai, a pessoa passa a confundir costume com direção. Ouça isso com calma. O que parece atraso pode ser proteção. E o que parece silêncio pode estar preparando você para receber sem quebrar. Se pelo menos uma dessas marcas tocou você por dentro, se em algum momento seus ombros baixaram enquanto eu falava, escreva 888 nos comentários. Não como superstição, mas como um pequeno acordo com o que foi reconhecido. Esse número para você agora é apenas um sinal simples de confirmação, uma maneira de dizer que você percebeu o que não pode mais ser negado. Escreva 888 e volte para mim, porque a camada mais profunda ainda está sendo revelada. O que vem depois dessa confirmação não é mais barulho, é raiz. Você não está diante de um evento isolado, mas de um padrão que vem tentando decidir o ritmo da sua alma. E quando o padrão é antigo, ele tenta parecer natural. Por isso, você precisa ouvir com cuidado, porque algumas prisões são feitas de hábitos tão familiares que parecem identidade. O próximo passo é enxergar o que realmente governa sua atenção. No fundo, a batalha não é só contra a distração. Muitas vezes é contra a necessidade de controlar aquilo que já foi entregue a Deus. Você tenta prever tudo porque teme ser surpreendido. Você revisa mensagens, relembra conversas, pensa no que poderia ter feito diferente, e o corpo fica mais tenso enquanto a mente tenta construir uma saída que a fé já conhece. Mas o controle não é paz, é cansaço disfarçado. E quando você chama ansiedade de prudência, perde a chance de descansar no que é verdadeiro. Há momentos em que o coração sabe antes da cabeça. Você entra em um lugar e sente o ambiente pesado, sem precisar de explicação, ou recebe uma palavra e percebe que ela não combina com a paz que vinha sendo construída em você. Isso não é paranoia, é discernimento em formação. Ao mesmo tempo, a mente quer justificar, a emoção quer correr, e o espírito quer permanecer atento. Você não precisa declarar guerra a tudo, precisa distinguir o que é ruído do que é direção. Algumas relações ficam inquietas quando você começa a mudar. Certas conversas tentam puxar você de volta para a versão antiga de si mesmo, aquela que aceitava menos, sorria sem convicção e engolia a própria inquietação para manter a harmonia superficial. Há ambientes que gostam da sua antiga vulnerabilidade porque ela era previsível.
Mas você não foi criado para ser previsível ao medo. Você foi criado para aprender a permanecer onde a paz não precisa se explicar o tempo todo. A oposição raramente chega com cara de inimiga. Ela costuma chegar com a aparência de urgência, de tarefa pendente, de notícia que distrai, de comentário que desorganiza, de comparação que rouba o foco. O dia fica cheio de urgências menores e a alma vai adiando a obediência sob o pretexto de estar ocupada. Isso é estratégia antiga. Tirar seu tempo é uma forma de enfraquecer sua escuta. Por isso, o céu insiste em desacelerar o que o medo tenta acelerar. Há um ponto em que você para de negociar com a voz interior que já foi clara. Você entende que não precisa de mais sinais para obedecer ao que já foi mostrado. A cadeira continua ali, o silêncio continua ali, o café já esfriou um pouco, mas algo em você já não quer voltar para a confusão antiga. Isso é um limiar. E toda vez que você atravessa um limiar, a alma sente o peso da despedida e a leveza da verdade ao mesmo tempo. Agora eu quero levar você para uma imagem só, e não vou soltar essa imagem até que ela faça sentido dentro de você. Imagine uma porta que sempre esteve coberta por um pano grosso, não porque estivesse quebrada, mas porque o ambiente ao redor a mantinha esquecida. Você passou muito tempo diante dela sem perceber a maçaneta, e de repente a luz muda o suficiente para revelar o contorno exato do que estava ali o tempo todo. Talvez a sua história tenha sido assim: não ausência, mas cobertura; não negação, mas espera; não fim, mas preservação. A porta permaneceu fechada enquanto muitas coisas barulhentas passavam ao lado, e isso preservou o que era delicado demais para o tempo errado. Você chamou isso de demora porque não via o pano, a moldura, a dobradiça, o detalhe. Mas agora a imagem está ficando mais nítida. O que parecia escondido estava sendo guardado. Dentro dessa mesma imagem também existe a luta. Há mãos apressadas que tentaram puxar a porta antes da hora. Vozes que disseram que já era para ter acontecido. Pensamentos que chamaram o silêncio de abandono. Tudo isso enfraqueceu sua confiança em alguns dias, porque você olhou para o pano e esqueceu o que havia atrás dele. Mas a cobertura não era sentença, era proteção. E há diferenças que só o tempo revela com honestidade. O que parecia atraso pode ter sido a forma de Deus impedir que você chamasse exposição de resposta. Você começa a perceber que a porta não estava morta. Ela estava esperando a hora da mão certa. E a mão certa quase sempre aparece depois que a alma aprende a sentar. Há uma paz estranha nisso, porque a pressa quer invadir, mas a fé quer permanecer até que o peso mude. Se você tentar forçar agora, pode danificar o que foi preservado. Se você ouvir, vai perceber que o silêncio não estava vazio, estava cheio de preparo. A imagem continua, e agora você vê que o pano começa a se mover com o vento da manhã. Não é espetáculo, é revelação. O contorno da porta está mais vivo, a maçaneta parece menos distante. E aquilo que você ignorava começa a se apresentar como possibilidade real. A alma reconhece isso antes de saber explicar. O coração se inclina. A respiração desacelera. Há uma frase que talvez você nunca disse em voz alta, mas ela atravessou você em muitos dias. Por que isso ainda está aqui? E a resposta pode ser mais ternura do que você imaginava. Está aqui porque ainda não tinha chegado a hora de ser tocado do jeito certo. Está aqui porque algumas coisas precisam amadurecer antes de serem abertas. Está aqui porque o que é grande não tolera mãos nervosas. Você não está sendo recusado. Você está sendo preparado para não desperdiçar o que vai receber. Agora o movimento muda. O pano cai de um lado. A luz entra de forma mais clara e a porta deixa de ser apenas objeto para se tornar chamado.
Você sente quase fisicamente o momento em que a alma entende. O corpo já não luta tanto para controlar. Ele escuta. E escutar para você neste instante é um ato de coragem maior do que correr. Eu quero que você preste atenção no que esse movimento faz dentro de você, porque é exatamente aqui que a palavra se torna pessoal. Se a porta começou a se mover no seu interior, se você sentiu algo se abrir sem barulho e sem teatro, escreva "Estou desperto" nos comentários. Não escreva como quem cumpre uma tarefa, escreva como quem reconhece o instante em que a luz alcançou o lugar certo. Escreva "Estou desperto" e volte para mim, porque a revelação ainda vai tocar o modo como você vive daqui para frente. Volte para esse silêncio como quem volta para casa depois de perceber que estava longe do próprio centro. O que se moveu em você não precisa de aplauso, precisa de continuidade. E a continuidade começa quando você para de tratar a percepção como um acidente e passa a tratá-la como direção. Há muito mais na sua vida do que urgência. E o próximo passo é aprender a caminhar sem rasgar o que acabou de ser revelado. A porta não foi mostrada para impressionar você, foi mostrada para conduzir você. Quando você chega a esse ponto, entende que a maturidade espiritual não é barulhenta. Ela se manifesta quando você não precisa provar nada, quando você consegue ficar em pé sem se defender o tempo todo, quando o coração deixa de implorar por aceleração. Há uma calma nova começando a respirar em você. E essa calma não é ausência de desejo, é desejo alinhado. O que foi aberto dentro de você agora precisa de cuidado, não de espetáculo. Existe uma prática simples para esse tipo de momento. Sentar por alguns minutos em silêncio e nomear o que você já sabe, sem pedir licença para a dúvida. Faça isso de manhã, antes do mundo começar a exigir sua atenção inteira. Outra prática é escrever uma frase curta sobre o que foi revelado e voltar a ela quando a ansiedade tentar reescrever sua história. Isso não é magia, é memória espiritual sendo preservada com honestidade. Outra prática ainda mais concreta é observar a primeira reação do seu corpo quando algo tenta te desviar. Se o peito contrai, se a respiração encurta, se a mente acelera sem necessidade, pare antes de responder. Você não precisa obedecer ao primeiro impulso. Você pode respirar, esperar e perceber se aquilo produz paz ou apenas agitação. O corpo, quando aprende a escutar, se torna uma testemunha fiel do que a alma já suspeitava. Há proteção em limites que antes pareciam perda. Um atraso pode estar impedindo uma escolha precipitada. Uma resposta demorada pode estar poupando você de um acordo errado. Um caminho fechado pode ser a mão de Deus desviando você de uma versão menor da própria vida. O que parece retirada, às vezes, é misericórdia em forma de limite. E limites bem recebidos não humilham, eles preservam. Você não precisa mais viver explicando para todo mundo por que está mais quieto. Nem toda mudança madura vem com anúncio. Algumas chegam como fechamento de vazão, como retorno ao essencial, como uma espécie de resistência santa contra o excesso de barulho. Isso é stewardship da alma. É guardar o que é vivo para que não seja consumido antes da hora. Talvez o que mais tenha cansado você não tenha sido a espera em si, mas a pressão de parecer igual enquanto por dentro tudo mudava. Hoje, essa pressão já não governa da mesma forma. Você está aprendendo a ficar inteiro sem se esconder atrás de performance. E isso altera até o jeito como você olha para uma porta fechada. Ela já não parece um castigo, mas um espaço de formação. Quando alguém segura sua atenção, você sente isso no peito quase imediatamente. E quando a verdade chega, ela também produz um tipo de quietude muito particular, como se o ruído perdesse autoridade por alguns segundos. Se algo assim aconteceu com você enquanto eu falava, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como medida, não como número, mas como concordância silenciosa com o que foi reconhecido.
Depois, volte para mim, porque esse acordo simples também é parte da sua resposta. Há uma delicadeza nesse gesto que combina com o que está sendo formado em você. Você não está assinando um espetáculo, está marcando uma concordância interior, e às vezes o céu honra justamente isso, a decisão pequena que não precisa se exibir. O seu amém silencioso diz que você preferiu a verdade à distração, e isso já muda o ar ao redor do seu caminho. Pelo mesmo motivo, pode ser que agora alguém tenha vindo à sua mente, alguém que parece sempre cansado por dentro, mesmo quando tenta manter a postura firme. Talvez seja alguém que trabalha muito, fala pouco e carrega um peso que quase ninguém percebe. Talvez seja alguém que anda buscando sentido sem saber nomear isso. Se esse rosto apareceu para você, envie este texto a essa pessoa. Não como promoção, como entrega, como quem põe água na mão de alguém que chegou ao limite da sede. Você sabe como isso funciona. Certas palavras não pertencem só a você. Elas passam por você para alcançar outro coração. E quando isso acontece, a sua própria escuta se aprofunda, porque você deixa de ser apenas receptor e se torna também ponte. Isso é bonito e sério ao mesmo tempo. Há gente que precisa exatamente do tipo de reconhecimento que você recebeu aqui. Antes de avançar, eu quero que você perceba o quanto essa história já começou a mudar o seu nome interior. Você não é mais apenas alguém esperando respostas. Você está se tornando alguém capaz de reconhecer a voz quando ela chega. Agora, para selar esse reconhecimento, escreva "Eu sou escolhido" nos comentários. Não como desejo vago, mas como confirmação do lugar que você está aprendendo a ocupar. Escreva "Eu sou escolhido" e volte para mim, porque essa identidade vai sustentar o que vem depois. O que você escreveu é mais do que frase, é alinhamento. É o corpo concordando com uma verdade que a alma já vinha ensaiando em silêncio. E quando a identidade é confirmada, o medo perde parte da sua linguagem. A pressa continua existindo, mas já não governa. Você começa a sentir que pertence ao que é firme. Tudo o que aconteceu até aqui ganha outra cor quando você olha para trás. O chamado para sentar, a inquietação do peito, o silêncio do quarto, a porta coberta, o pano se movendo, a luz entrando, tudo fazia parte do mesmo movimento. Nada estava solto, nada estava perdido. O que parecia fragmentado estava sendo costurado por uma mão paciente. E agora você consegue ver o desenho sem precisar forçar a imagem. Você percebe, então, que o grande de Deus não chega sempre como invasão. Às vezes chega como retorno ao lugar certo. A cadeira virou altar, o silêncio virou linguagem, a porta virou promessa e a sua respiração virou testemunha. Você já não interpreta da mesma forma o que antes lhe parecia atraso. Há uma doçura firme nisso, uma espécie de gravidade leve que só aparece quando a alma finalmente descansa no que é verdadeiro. O que vem agora é grande, sim, mas não porque vai esmagar você. É grande porque vai caber no espaço exato que foi preparado em você. Você é confirmado no meio da espera. Você é lembrado no meio do silêncio. Você é sustentado enquanto a resposta ainda amadurece. Você não chegou tarde demais e aquilo que foi guardado para você não se perdeu no caminho. Você está sendo trazido de volta para o lugar onde a escuta vale mais do que a reação. Você está aprendendo a reconhecer o som da porta certa. Você está aprendendo a confiar no que se abre sem gritar. Você está aprendendo que a paz não é ausência de guerra, mas presença de direção. Você não precisa competir com o tempo, porque o tempo não é seu senhor. Você não precisa aumentar a voz para ser ouvido, porque a verdade já encontrou o centro da sua alma. Você não precisa provar valor a quem só reconhece barulho, porque o que foi marcado em você é mais antigo do que a opinião de hoje. Você foi preservado para este instante de clareza.
E clareza, quando chega, reorganiza até o que estava cansado demais para se explicar. Você está sendo conduzido com paciência, e essa paciência não é atraso, é cuidado. Você está sendo chamado para permanecer sentado até que a próxima instrução tenha forma. Você está sendo guardado de respostas apressadas que pareceriam alívio, mas cobrariam caro depois. Você está aprendendo a ouvir antes de decidir. E ouvir agora é a forma mais fiel de amor que você pode oferecer ao próprio caminho. A gente, em muitos lugares, recebendo exatamente essa mesma confirmação em silêncio. Cada uma no próprio quarto, no próprio trânsito, na própria mesa, no próprio cansaço. Você não é exceção isolada. Você é parte de um chamado que atravessa distâncias sem precisar de espetáculo. E isso significa que o que está sendo revelado em você tem companhia no invisível. Não porque todos vivem a mesma história, mas porque muitos estão sendo trazidos de volta à mesma delicadeza. O céu sabe falar baixo e ainda assim alcançar muitos. Então permaneça com o que foi revelado. Não trate como pequeno o que já mudou seu peito. Não devolva à confusão aquilo que a luz já nomeou. Guarde a cadeira, guarde o silêncio, guarde a porta que começou a se mover, porque essas coisas agora fazem parte da sua memória espiritual. E o que foi guardado em você não está perdido, está preparado. Você é guiado, você é lembrado, você é sustentado, você é separado do que te confundia, você é mantido perto da voz certa. Você não precisa correr para provar que entendeu. Você só precisa permanecer receptivo enquanto a confirmação amadurece no seu interior. O que vem agora é grande, e grande aqui significa exato, limpo, profundo, impossível de ser confundido com pressa. Você está sendo trazido para um tipo de confiança que não depende de excesso de sinal. Há uma paz específica quando a alma sabe que já ouviu o suficiente para começar a obedecer. Não é euforia, não é espetáculo, não é ansiedade vestida de fé. É uma quietude que ocupa o lugar antes ocupado pela necessidade de controlar. E nessa quietude, você percebe que nada essencial foi tirado de você. Ao contrário, algo essencial estava voltando. Você pertence ao que é claro, você pertence ao que é firme, você pertence ao que não precisa mentir para parecer forte. Você pertence ao lugar onde a escuta abre caminho antes da resposta. Você pertence ao chamado que chegou em forma de cadeira e silêncio. Você pertence ao que Deus está ajustando sem pressa. E aquilo que é ajustado assim, permanece. Agora veja como tudo se encaixa. O corpo ficou atento, a alma ficou sensível, a mente ficou menos barulhenta, e o espírito começou a reconhecer a mão que movia a cena. Você entendeu que o pequeno gesto de sentar era maior do que parecia. Você entendeu que ouvir é uma forma de atravessar. Você entendeu que a porta não foi mostrada para entreter você, mas para preparar você. E você entendeu que a grandeza que vem de Deus quase sempre chega sem ferir o que Ele mesmo quis guardar. Receba então a paz que acompanha o que foi reconhecido. Receba a firmeza que vem depois da confusão. Receba a graça de não responder cedo demais. Receba a clareza de permanecer onde a voz ficou limpa. Receba a coragem de não desperdiçar o que foi aberto em você. Receba a honra de ser levado com cuidado. Você não está sozinho nesse movimento. Em outras casas, em outras madrugadas, em outros corações cansados, a mesma quietude está fazendo o mesmo trabalho secreto. A gente voltando para dentro de si e descobrindo que isso não é isolamento, é alinhamento. A gente ouvindo sem aplauso e descobrindo que o céu reconhece esse tipo de escuta. A gente entendendo que a grandeza não sempre grita antes de chegar. Às vezes, ela apenas diz, sente-se e ouça. E você pode descansar nisso agora. O que foi dito encontrou lugar. O que foi guardado está sendo preparado.
O que parecia distante já começou a se aproximar do seu entendimento. Você não precisa segurar o céu com as mãos, precisa apenas permanecer onde a voz ficou clara. A cadeira ainda está aqui, o silêncio ainda está aqui, e a porta já não parece a mesma. Fique com a certeza mansa de que nada essencial se perdeu enquanto você esperava. Fique com a lembrança de que a pressa nunca foi sua melhor guia. Fique com a consciência de que ouvir antes de agir pode salvar o que é precioso. Fique com a verdade de que o grande de Deus não precisa de alarde para ser real. Fique com a paz que começou baixa e agora sustenta seu peito. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.